Vamos voltar a falar com o repórter KTO Matheus Dávila. Treino cheio de gurizada. Que garotos foram aproveitados pelo Renato Portaluppi, mas o treino não era fechado. Como é que você descobriu que havia garotos treinando, Matheus Dávila? A gente viu o aquecimento, Benfica. Teve o trabalho de aquecimento lá no CT Presidente Luiz Carvalho aberto, tá? Aberto mais ou menos, porque eles treinaram lá no terceiro campo, tá? Então eu tava a 1,5 km mais ou menos dos jogadores, tá? E aí, utilizando um binóculo de hiperaproximação, a gente pôde perceber que alguns garotos do time Sub-17 estavam por lá trabalhando. Vou passar um paninho pro Grêmio, tá? Eles trabalharam lá no outro gramado porque eles estão trocando o gramado da arena pro gramado de inverno, né? Então tá tendo essa mudança aí no gramado, então eles estão aproveitando mais lá o campo mais distante da imprensa. Importante dizer aqui, garotos foram aproveitados sim do Sub-17, o Renato sempre aproveita para dar uma espiada no Sub-20, hoje foi a vez do Sub-17 estar por lá. O Bernardo subiu, um volante, um jogador super badalado nas categorias de base, viu o zagueiro da Mata também, jogador de seleção Sub-17, né? Importante dizer. É a oportunidade que essa meninada tem de trabalhar, treinar sob os olhos do Renato Portaluppi. Eu vou falar aqui sobre uma questão de cultura, tá, Benfica? Uma percepção. Desde o desmanche do time de transição, a gente tem visto muito mais a meninada no CT. Tá? Muito mais a meninada no CT, Sub-20, Sub-17, porque antes, quando existia a necessidade de um complemento de treino, era sempre algum garoto do time de transição. E aí garoto não tão garoto assim, um cara de 21, 22 anos, né? Agora, como não tem mais o transição, é Sub-20, Sub-17. Isso é bom para os meninos que estão na formação. Pelo menos esse talvez seja o ponto positivo do desmanche do transição. Também acho. Essa garotada tem que ser chamada o quanto antes, até porque esses garotos são vendidos para a Europa, né? E nós sabemos, os clubes sempre sonham com vendas para a Europa. Os clubes europeus estão buscando garotos com 18 anos, né, Matheus Dávila? É isso, é o valor de mercado, né, Benfica? É a idade que é valorizada no mercado. Então, querendo ou não, o Grêmio tenta fazer isso. E há, né, uma política estabelecida dentro do processo eleitoral de aproveitamento dos jovens mais cedo. Como é que você vai usar? Com o Renato conhecendo eles mais cedo. E conhecer, ele está conhecendo lá nos treinamentos. Isso a gente pode garantir. E importante, até vou colocar aqui uma opinião minha. Obviamente, vou colocar uma opinião, ela tem que ser a minha opinião. Eu sempre criticava o Renato pela demora, às vezes, em chamar garotos. Sempre achei que aquela coisa do Renato sempre prefere o cascudo, o jogador mais experiente, mas ele está mudando um pouco o seu conceito, né, Matheus? Ele está aproveitando bem mais os meninos, né? Está sim, até acho que existe uma ligação direta, né, uma influência direta no aspecto de como a última escala do departamento de formação é o Sub-20, obrigatoriamente quando ele precisa de algum recurso, esse recurso é mais jovem. Então isso naturalmente faz com que o aproveitamento, ou fará com que o aproveitamento seja mais cedo, né, Benfica, desses garotos. Mas vamos observar o quanto eles serão aproveitados. O Jeromel, por exemplo, elogiou o Mila na entrevista coletiva. Elogiou a participação do Mila, disse que viu o jogo, ficou muito feliz de ver o garoto debutar. Então, assim, o grupo de jogadores também abraça essa garotada, essa meninada. Coisa boa. Obrigado por enquanto, repórter KTO Matheus Dávila.